O país inteiro acompanhou a eleição em todos os lugares, obviamente, mas a de São Paulo ganhou um destaque maior por causa da grande competição entre três candidatos. E um deles, que é o candidato Pablo Marçal, ele publicou, na véspera da eleição, um documento. E esse documento, então, era um laudo que a Polícia Federal e a Polícia Estadual disseram que é falso, tentando associar, então, o seu opositor, o Guilherme Boulos, do PSOL, ao consumo de droga. Bom, numa situação como essa, ele se defendeu dizendo, não, mas eu só publiquei. Afinal, ele cometeu ou não cometeu um crime? A doutora Virgínia Machado, que é professora de Direito Público da Uniarnaldo, Centro Universitário de Belo Horizonte, aqui conosco. Doutora Virgínia, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia a todos e a todas ouvintes que estão nos assistindo agora. Doutora Virgínia, aí, eu digo assim, não, mas não fui eu que fiz o laudo, eu apenas publiquei na minha rede social. Qual é a minha responsabilidade sobre isso? Bom, Heródoto, a divulgação de notícias falsas, de documentos falsos como esse, por mais que eu não tenha produzido, eu propaguei, eu divulguei. Então, eu posso incorrer, sim, em crime. E no caso do Pablo Marçal, consequentemente, não há dúvidas da possibilidade de estar imputando a ele a conduta criminosa aqui estabelecida. A doutora Virgínia pode alegar que não houve dolo, não sabia que o documento era falso? Bom, alegar ele pode, ele vai ter todos os instrumentos de defesa a seu favor. Porém, a gente é responsável por aquilo que a gente publica na internet, nas redes sociais, tanto os nossos comentários quanto aqueles possíveis posts que nós fazemos. Então, consequentemente, ele tem uma responsabilidade quanto a isso, né? Eu tenho que averiguar. A fake news, né, no caso, ela tem um efeito devastador na vida de quem é vítima dessas fakes. No caso, a Polícia Civil foi muito rápida, né? Em poucas horas já atestou que o laudo era falso, a Justiça Eleitoral derrubou os perfis dele. Então, se o perfil é dele, ele divulgou, ele tem responsabilidade sobre isso, sim. Agora, doutora Virgínia, em relação, então, ainda a esse acontecimento, uma ação como essa, qual é o setor judiciário? É na Justiça Criminal? É na Justiça Eleitoral? É em mais de um ponto da Justiça? Aonde a pessoa vai responder por isso? Na verdade, no caso do Pablo Marçal, a gente tem avaliado nos últimos dias que ele conseguiu ultrapassar alguns limites que a gente pensava que não seriam tão fáceis de serem ultrapassados. Porque ao longo das eleições, dos últimos anos principalmente, a gente vê candidatos, né, praticando uma ou outra irregularidade, sendo condenados por isso. O Pablo Marçal, ele conseguiu fazer uma série de irregularidades, de ilícitos reiterados, e em razão dessa participação dele em rede social, desse conhecimento da sociedade por ele, a coisa tomou um volume gigantesco. Então, nestes casos, dos crimes que ele cometeu, das irregularidades que ele cometeu, a gente vai observar investigações nas duas searas, tanto na seara criminal, na justiça comum, né, quanto na seara eleitoral. Então, a gente tem crime eleitoral e crime comum aqui andando, cada qual conjuntamente ali conjuntamente no sentido das ações, mas cada um na sua esfera. Perfeitamente. Doutora Virgínia, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Ótimo dia. Muito obrigado, doutora Virgínia Machado, professora de Direito Público da Uniarnaldo, de Belo Horizonte, conversando conosco. Há, sim, responsabilidade quando a gente publica, então, aquilo que é considerado uma fake news. Bom, Heródoto, a divulgação de notícias falsas, de documentos falsos como esse, por mais que eu não tenha produzido, eu propaguei, eu divulguei. Então, eu posso incorrer, sim, em crime. E no caso... 8h39, outras notícias também da cidade.